Olá, bom dia, eu sou o Carlos Moresco. E eu sou a Marina Raimon. E é um prazer estar aqui apresentando novamente o portal DC Mais Dinheiro. Na edição de hoje falaremos um pouco sobre os principais acontecimentos do mercado financeiro na última semana e também faremos uma retrospectiva da Bolsa de Valores do nosso ano de 2020. Iniciando as notícias com o nosso Ibovespa, na última sexta-feira o índice fechou em queda, mas acumula a 7ª alta semanal seguida, encerrando o pregão em 118.124 pontos. Já o dólar fechou a semana cotado em R$ 5,08, né? Teve a primeira semana de alta em um mês, interrompendo a sequência de 4 quedas, né, semanais. A sessão de sexta-feira foi marcada pela cautela nos mercados externos, depois do otimismo global de quinta-feira, com o avanço das vacinas contra a Covid-19 e com o progresso nas negociações de novos estímulos na economia norte-americana. Os investidores internacionais foram influenciados pelo aumento no número de casos de contaminações em diversos países e pelo ceticismo em relação às conversas no Congresso dos Estados Unidos. E o início dessa vacinação do coronavírus aumenta as esperanças dos investidores em relação à abertura das economias, né, a vida voltando ao normal. Né, e também essa questão da aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos do pacote, né, um novo pacote de estímulos, aumentaria a injeção de dólares na economia mundial, o que reduziria a pressão do câmbio sobre países emergentes, como o Brasil também, né? E relacionado ao Brasil, temos também o principal índice da Bolsa Brasileira, né, o Ibovespa, né, que já zerou as perdas do ano de 2020, está bem próximo também de alcançar as máximas do ano, né, e que no momento mais agudo da crise do novo coronavírus chegou a cair a quase metade da sua pontuação lá em março. Carlos, aconteceu muita coisa no mercado nesse ano de 2020 e aí vamos relembrar, né, tudo o que aconteceu, todos os momentos da Bolsa Brasileira, né, trazendo aí alguns principais dos acontecimentos. Claro, vamos sim, Marina. O ano de 2020 foi um ano bastante intenso para a nossa Bolsa de Valores. Tivemos alguns acontecimentos inéditos, incluindo uma das maiores quedas da história do nosso índice Ibovespa. E mesmo com um ano com muitos altos e baixos e com uma volatilidade extremamente alta, nós tivemos um crescimento de 82,4% no número de investidores na nossa bolsa, que alcançou 3 milhões de pessoas físicas inscritas, o que é um grande avanço para o nosso país. Olhando para os acontecimentos do ano, nós temos em janeiro, no dia 24 de janeiro, pode avançar por gentileza para o gráfico? Perfeito. Então, olhando para o gráfico anual do nosso índice Ibovespa, nós temos no dia 24 de janeiro a nossa máxima histórica de pontuação do Ibovespa, alcançando os 119.593 pontos, surfando aí a onda de bons resultados que tivemos em 2019 e do forte crescimento, onde nós tivemos uma alta acumulada no ano de 31%. Aqui temos então as principais, né, as marcações do ano de 2020 pelo Ibovespa, né, e aqui a gente percebe, por exemplo, lá em fevereiro, né, onde teve o temor pelo coronavírus, né, teve esses rumores de pandemia, de fechar todo o comércio, o que poderia acontecer pelo coronavírus, muitas incertezas, desconhecimento do que seria, né, a pandemia e o impacto disso sobre a economia global, né, dando muita volatilidade para o mercado. Então, encerrando o mês aí com a queda de 8,4%. E a gente já percebe a grande queda que tivemos em março, né, que foi realmente o momento de agravamento da pandemia, né? Tivemos lockdowns em vários lugares, em várias regiões do mundo, muito mais incerteza,
também sobre até quando duraria essa pandemia, esse lockdown, até quanto tempo, como que ficaria o comércio local, como que se daria, né, a recuperação de tudo isso. Encerrando aí o mês de março com a queda de 29% e de 48% se relacionarmos, né, lá desde o início do ano. Março foi aquele período dos 6 circuit breakers, né, Carlos, e que foi um momento bem volátil para o mercado, né, aconteceu bastante coisa. E Carlos, explica para nós aí o que foram esses 6 circuit breakers, para o pessoal entender melhor. Um circuit breaker, ele é um mecanismo da Bolsa de Valores para proteger os investidores quando há uma queda muito acentuada durante o pregão, paralisando as negociações por um determinado tempo. No primeiro momento, é acionado quando o Ibovespa atinge uma queda de 10% no seu índice, comparando com o fechamento do dia anterior, e nesse momento inicial, a paralisação acontece por 30 minutos. Caso, após a reabertura dos mercados, o índice continue em queda e chegue a atingir 15% de desvalorização, as negociações são interrompidas por um período de 1 hora, e aí, caso elas cheguem ao ponto de 20% de desvalorização no dia, aí a B3 encerra as negociações por tempo indeterminado e é ela quem vai determinar quando que reabre novamente o mercado, né, informando nos canais oficiais dos investidores. Esse mecanismo ele existe então para proteger os investidores do que a gente conhece como efeito manada. Durante uma queda muito intensa, a tendência é que as pessoas elas tomem decisões muito emocionais e muito baseadas, se deixam influenciar pelo medo e pelo pânico, né, de ver os valores das suas ações, de perder mais dinheiro. Então é natural que as pessoas acabem vendendo tudo, né, por um momento de desespero do mercado. E esse mecanismo, o Circuit Breaker, ele existe para dar um tempo para o mercado respirar, os investidores poderem analisar melhor, analisar o fundamento das suas ações e tomarem uma decisão um pouco mais racional, né, se faz sentido de fato eles venderem naquele momento ou segurarem as suas ações para uma recuperação de mais longo prazo. É isso que o Carlos comentou sobre pensar melhor sobre a operação, sobre a venda, sobre a compra, né, a decisão a se tomar, né. Também a gente percebe que teve, né, uma recuperação a partir de abril, então, né, a recuperação de 52% do IBOV, né, a recuperação em V do índice, né, que foi justamente dado pela retomada das atividades. Então, muita coisa voltou, mesmo se adaptando ainda ao novo normal, né? Alguns setores ainda não tão bem recuperados quanto antes, né, da crise do coronavírus, porém já se tem uma previsão, já tem menos incertezas, vamos dizer assim, sobre a pandemia. Agora também com as notícias da vacina, né, tudo vai melhorando, mas nessa época aqui de abril até julho, então essa retomada das atividades deu essa vamos dizer assim, esse alívio aos investidores, né? Então o que trouxe essa recuperação do índice, né? Então aí falando também um pouco lá sobre agosto, né? Agosto a outubro, que teve também uma correção dessa alta, né? A volatilidade do mercado, né, fechando em menos 8% nesse período, né, também por questão de resultados, né, balanços do segundo trimestre, né, que trouxeram esse resultado pro Ibovespa. Certo. No mês de outubro, nós tivemos uma forte recuperação nas 3 primeiras semanas, com uma alta de aproximadamente 9%, e na sequência, a partir da 4ª semana, o Ibovespa devolveu toda a recuperação das 3 semanas iniciais e encerrou com menos 0,69 o mês. Os principais motivos que levaram a essa devolução do índice Ibovespa foram principalmente o temor com uma segunda onda de lockdown, né, de contaminações nos países da Europa, com vários deles tomando novas medidas, né, de restrição à reabertura das economias. Também tivemos as preocupações quanto à indefinição, as expectativas com relação à eleição americana ainda não estava nada definido e isso causa certa volatilidade no mercado. E principalmente no nosso cenário doméstico, nós tivemos um aumento do risco fiscal do Brasil.
O risco fiscal é uma preocupação com o descontrole da dívida pública do país. Esse fato ele surgiu com o governo dando indícios de que não respeitaria o teto de gastos e até mesmo poderia utilizar de certos mecanismos fiscais para financiar mais programas sociais. E isso causou bastante preocupação porque o Brasil, mesmo antes da pandemia, já possuía um nível de endividamento muito elevado e utilizou muito recurso público para conter os principais impactos causados pela crise. E devendo encerrar o ano, inclusive, com uma dívida próxima de 100% do valor do nosso PIB. Isso eleva muito o nosso risco de calote, impactando na curva de juros futuros, no câmbio e na inflação, o que compromete uma recuperação mais consistente da nossa economia e traz muita insegurança para os investidores. E por fim, encerrando finalmente esse ano de 2020, nós temos ali novembro e dezembro, com a definição da eleição americana, a vitória do Biden, e também as vacinas liberadas na Europa, nos Estados Unidos, o que traz um grande alívio para o mundo. E isso impacta diretamente, então, nas economias mundiais e também nas bolsas de valores. A do Brasil, o Ibovespa, então, pegou essa recuperação ali de 25% em novembro e dezembro, encerrando o novembro, agora dezembro também em alto, dando um melhor novembro desde 1999, Carlos. Então, aí recuperando 15,9% em novembro. Ótimo, Marina. Vale ressaltar também que em novembro nós tivemos uma entrada de capital estrangeiro de mais de 33 bilhões de reais, o que é um recorde histórico, mas ainda assim o nosso saldo anual de investimento estrangeiro está em negativo em 51 bilhões. Então nós tivemos mais retiradas de capital estrangeiro do que aportes, mas no mês de novembro tivemos um recorde de 33 bilhões sendo injetado na nossa Bolsa de Valores, o que refletiu nessa forte valorização de 15,9% e, consequentemente, também em uma queda da cotação do nosso dólar. Pessoal, por hoje era isso. Caso vocês tenham perguntas, sintam-se à vontade para enviar para o portal DC+, será um grande prazer respondê-los. E nós desejamos a vocês um Feliz Natal e boas festas. Até mais. Até mais.